virtude do Espírito Santo. Uma virtude. Jesus disse que isso era uma virtude, ter a promessa do Espírito Santo. Tem mais textos. Apontem aí este. A seguir temos 4:31 de Atos. Atos 4:31. Vamos passar para a frente. É logo a seguir, não é? Atos 4:31. E tendo orado, os discípulos, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam a palavra de Deus. Portanto, agora foram todos cheios do Espírito Santo. Da virtude, a promessa da vinda do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. Foi um acontecimento do Pentecostes. Esse é um acontecimento que irá acontecer mais para a frente, ou em breve, ou mesmo hoje. Hoje pode acontecer o derramamento do Espírito Santo. Deus tem todo o poder que quiser. Ele é que manda, Ele é que envia. E neste dia aconteceu isso. Já foi há 2000 anos, ou há quase 2000 anos, não é? É os atos, diz Ellen White, dizemos nós também, é os atos do Espírito Santo. O livro de Atos chama-se o livro de Atos dos Apóstolos, mas podíamos pôr lá entre linhas, entre barras, os atos do Espírito Santo. E vamos ver mais atos do Espírito Santo na Bíblia, em Atos. Atos 4:31 e agora Atos 2:4. Mais atrás, outra vez, no mesmo contexto. Atos 2:4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas por eles, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Portanto, os dons do Espírito Santo pode ser o dom de cura, pode ser o dom de curar, pode ser o dom de falar, pode ser o dom de profetizar e pode ser o dom de... portanto, há vários dons que aqui pode acontecer. Portanto, há pessoas que dizem que não têm talento nenhum. Não, tem que ter. Porque Deus derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, sobre os seus servos. E todos nós temos dons. Uns têm dons mais aprimorados, outros nem tanto, parece que não sabem até cantar, outros até parece que nem sabem pregar, outros parece que nem sabem falar, mas todos têm o dom, um dos dons do Espírito Santo. Podemos não ter o dom de falar línguas, por exemplo, mas podemos ter o dom de curar. Podemos ter, não quer dizer que tenhamos. E nisso, muitas igrejas trabalham essa área e dizendo efetivamente que tem esse dom de curar, esse dom de línguas, mas não é às vezes o dom do Espírito Santo. Então temos que ver de que dom ou de que proveniência é esse dom. Aqui neste caso era mesmo o Pentecostes, era o derramamento do Espírito Santo. Isto aconteceu em Atos, e aconteceu em Atos 2:4, em Atos 1:8, 4:31 e Atos 6, também, aqui no capítulo 6, também, no capítulo 6, versículo 3. Cheios do Espírito Santo, escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Portanto, é porque havia já pessoas cheias do Espírito Santo. E alguns não tinham medida completa.
Então, alguns tinham e outros não tinham. Como agora. Pode acontecer isso. Então, alguns têm e outros não têm. E cheios do Espírito Santo, tinham 7. Pelo menos tinham 7. 12 e agora mais 7. Aliás, 11. Vamos ver que o apóstolo Paulo também vai cheio do Espírito Santo. Em 9:17. De Atos. E Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos sobre Paulo, disse: Irmão Saulo, era Saulo, o Senhor seja contigo, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Ele me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Portanto, os apóstolos, 11 cheios do Espírito Santo, os 7 diáconos cheios do Espírito Santo, e este agora, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. E vamos ver mais, e há mais casos. Há mais casos. Mais casos na Bíblia. Em Atos 9:17. Agora 9:17 e agora 11:24. Diz que, vamos ler o contexto, temos que ler o versículo antes, do capítulo 11, versículo 24, no 23. Alega que é deixa-me ver, Barnabé, exato, Barnabé, está no versículo 22. E Barnabé, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, outro homem. E muita gente se uniu ao Senhor. Ora, então a obra do Espírito Santo não é para nossa honra e glória, mas para a glória de Deus. Vamos ao outro texto. Agora vamos ao Antigo Testamento, onde aparece muitas vezes cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Muitas vezes que aparece, muitas, centenas de vezes. Mas vamos ler 2 versículos, simplesmente, para ver e para comprovar que era já uma realidade que o Espírito Santo era uma pessoa. Miqueias 3:8. Miqueias 3:8. Diz assim: Mas de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. É o Espírito Santo. E cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacob a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E depois, se continuar a ver o texto, diz que ouviu Israel. Agora, isto aos chefes de Judá, à casa de Jacó, aos maiorais, da casa de Israel, que coisas abomináveis andais a fazer, juízes, perverteis tudo que é direito. Portanto, estamos a ver que os profetas tinham uma medida cheia do Espírito Santo. E às vezes dá vontade de falar, quando nós temos vontade de falar, ou temos uma introspeção espiritual, que é o 6º sentido, nós dizemos assim: se eu sabia, tinha dito aquilo. Ou não, às vezes podemos chegar à conclusão: isso eu sabia, não tinha dito aquilo. Aquilo que parece que me impressionou muito, que aquilo não estava bem dito. Bem, não, aquilo não foi bem dito. Então, o que é que está a acontecer? Nós temos a percepção espiritual, que é o Espírito Santo, que se está certo, se está errado, se está certo, se está errado, e se fomos levados a falar, ou então dizer que não se deve falar sobre aquela matéria, ou sobre aquele tempo, ou para aquelas pessoas assim. E diz a Bíblia, em Isaías: tu ouvirás uma voz atrás de ti, que é o Espírito Santo, que te dirá: e este é o caminho, anda nele. Portanto, o Senhor nos ensina um caminho, Deus nos ensina aonde devemos andar, Deus nos instrui o caminho que devemos andar. Então, Ele instrui, e depois diz assim: para quê? Para que não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, nem para os extremos. Nem para um extremo, que não existe o Espírito Santo. Por exemplo, não existe o Espírito Santo. E então, força, é uma coisa misteriosa que nem dá para explicar. Então, é um extremo. E é outro extremo. Que consegue, dizem eles, conseguem dizer que tem efetivamente dons de cura, dons de falar e dons de profetizar.
é outro extremo. Nós temos que ser não extremistas, nem de um lado nem do outro, mas, certo, cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo está como? Está solene, ciente daquilo que está a fazer, é claro. E é nesta fase, que os profetas atuavam, derramando as suas palavras, falando através do Espírito Santo as suas palavras. No texto bíblico de 1 de Pedro, ou 2 de Pedro 1,19, diz: e os homens falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito Santo. Nós vamos ler outro texto em Êxodo, desta vez em 35, 31, também é uma das primeiras vezes que aparece que homens e mulheres estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam a construir o templo, o tabernáculo, e tinham que ter dons, e um dos dons era de carpinteiro. Vocês reparem, dons de ourives, dons de marceneiro, dons de pedreiro. E reparem o que é que acontece aqui. Em Êxodo 35, 31. Eu vou ler o versículo 30 para compreendermos o contexto. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Portanto, é a linhagem. Sobre este, que é o Bezalel, ou Bezalel, diz que e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Olha bom, ora que bonito, olha que espetáculo, olha que maravilha. Eu não tenho trabalho. Há muitas vezes, eu não tenho trabalho. Eu não tenho trabalho. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Cheio de ciência, cheio de entendimento para todo o artifício. Ele era ourives, era marceneiro, carpinteiro, pedreiro, estucador e sei que lá que mais. Eu podia dizer que Deus dá dons de trabalho. Eu tenho um dom, por exemplo, de fazer peças de carpintaria, por exemplo, móveis de facto. Eu tenho esse dom. Pego nas tábuas, corto-as e alinho-as e até faço casas, se for preciso madeira, não as fiz, mas tenho esse dom. Será que ele não é de Deus? É um dom de Deus. E diz que estes homens eram cientistas, diz que eram cheios de entendimento e ciência. Ciência é sabedoria. Eles eram mesmo artistas naquilo. Era em todo o artifício. Eram mesmo artistas. Era como se fossem engenheiros. Eram engenheiros naquela altura. Eles não tiravam nenhum curso. Eles não iam para nenhuma universidade. Eles não passavam por nenhuma formação. E de repente, como costuma dizer, Deus dava um dom que era o de fazer certas mobílias para o tabernáculo. E sabem disso? Sabem disto? Deus também dá, ainda hoje, dons de trabalho. Vocês não têm. Pode perguntar a Deus: Senhor, eu não tenho nenhum dom, dá-me algum dom. E Ele dá dons, meus irmãos, meus queridos irmãos. Ele dá dons. Eu queria ficar por aqui, mas não vou vos desalentar. Eu vou ainda mais longe. E agora vamos continuar em Lucas. Eu ia buscar textos muito mais conhecidos que vão ver que não foi só homens, mas também mulheres. Na Bíblia aparecem mulheres cheias do Espírito Santo. Vamos ver em Lucas. Depois de Mateus. Lucas 1, versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. A Isabel foi cheia do Espírito Santo. Depois temos Lucas, também, no versículo 4, versículo 1. Já é Jesus. Agora é Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Ora, Jesus não é o Espírito Santo, é o que está a dizer aqui, não é verdade?
Jesus cheio do Espírito Santo. Ele tinha necessidade, Jesus tinha uma necessidade, como nós temos também, temos a mesma necessidade de ter o Espírito Santo. Não podemos dizer, estamos cheios da pessoa de Jesus dentro de nós. Jesus está em nós. Não podemos dizer afirmação física. Podemos dizer a afirmação no contexto profético, da pessoa, do cumprimento da profecia. Jesus foi cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Portanto, ele era orientado pelo Espírito Santo. E nós, como é que ficamos? Somos orientados ou somos desorientados? Somos orientados pelo Espírito Santo. E chegado aqui, quero dizer-vos que para ser cheio do Espírito Santo é apenas aceitar a promessa, as condições, que é o arrependimento dos nossos pecados. A condição é essa, não há outra condição, é ser batizados pela água e pelo Espírito Santo. Isto é o que diz a Bíblia, é o que leram nesse texto. Lembra-se qual era esse texto? Está em Mateus capítulo 1. Está em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 3, versículo 11, aliás. Disse João Batista: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Gostaram? Partilhem. Eu agradeço-vos, porque foi assim que eu aprendi. Porque Jesus é Deus e envia o seu Consolador, a pessoa do Espírito Santo. Que Deus nos encha do seu Espírito Santo. Amém.